O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula têm viagens marcadas para o Nordeste nessa semana. No entanto, as agendas são diferentes. Bolsonaro foi a Campina Grande, na Paraíba, entregar um complexo habitacional com mais de 4.000 moradias do Minha Casa Minha Vida. Já Lula vai ao Recife no próximo domingo para participar do festival Lula Livre, que já estava marcado antes de ele ser liberado da prisão. Essa será a 5ª vez em que Bolsonaro vai ao Nordeste desde que foi eleito. A região é o local onde o governo enfrenta a maior rejeição. Por outro lado, Lula escolheu o Nordeste como destino após sua soltura por ter altíssimas taxas de popularidade na região. Segundo o jornal O Globo, a viagem é a primeira, dentre várias, que o ex-presidente fará pelo Brasil para solidificar a oposição ao atual governo. Diga, Vera. Estamos de novo, diante dessa caravana do Lula, não é a primeira vez, ele repete aí a história quase como farsa, fazendo essa peroração que ele fez ao longo do fim de semana, Vitor, de que ele é uma vítima do sistema judiciário, do Ministério Público, da classe política, para tirá-lo do jogo político e aí voltando suas baterias contra a política econômica, contra o ministro Sérgio Moro, o presidente, etc. Ele acabou atraindo de volta para o colo do PT uma parte aí da esquerda, notadamente o PCdoB e o PSOL, que estiveram no palanque com ele, mas não toda a esquerda. As ausências do PDT e do PSB e até da Rede ficaram muito evidentes nesses palanques, num sinal de que não vai ser mais imediato esse alinhamento ao Lula. A frase, o Lula está preso, babaca, dita por um irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, ainda ecoa em parte da esquerda, mesmo com ele solto temporariamente, embora não esteja livre. É sempre bom a gente lembrar, ele continua sendo condenado por corrupção. E é esse o lugar meio esquisito, do qual o Lula fala. Ele fala como se fosse, aí falasse de cátedra, como se fosse o líder da oposição e simplesmente ignora todo o caos social e político e econômico legado pelo PT nos últimos anos de Dilma Rousseff, sobretudo depois da Lava Jato, todo o esquema investigado e comprovado por meio de documentos, de depoimentos, de devolução de recurso aos cofres públicos, Importante a gente dizer isso, as pessoas voluntariamente devolveram recursos, como não são pessoas beneméritas, não se trata da irmã Dulce, nem da Madre Teresa de Calcutá, para devolverem dinheiro, não o fizeram com base em doação de dinheiro ganho licitamente. Então, este acervo probatório, que é algo histórico, algo comprovado, algo factual, que a narrativa lulista quer passar totalmente ao largo, como se ele fosse um Mandela. Não existe correlação possível entre a história que levou o Nelson Mandela à prisão, num regime de apartheid, portanto de exceção, e aí sim um símbolo da resistência contra uma ditadura, e o Lula, que foi preso e depois de julgado, condenado em 2 instâncias, por um regime jurídico e uma justiça plenamente livres num país em que a democracia vige completamente. Eu acho que é isso que a gente vai ter de dizer de agora em diante. O Lula pode ter uma voz na oposição, porque existe isso, Outros presos e condenados podem falar, e ainda não são proibidos de falar, mas ele não é alguém que fala de um lugar em que ele está limpinho falando de cátedra. Ele é alguém que tem este passivo, e isso é muito forte para uma parcela muito grande da sociedade, como ficou claro. Que ele pretenda radicalizar com o Bolsonaro já era esperado. Que o Bolsonaro vá usar isso para tentar galvanizar em torno de si uma parcela da direita que já estava saindo, que já estava tendo restrições a algumas das suas ações como presidente da República, também era o script esperado. Cabe a nós, como imprensa, ao conjunto da sociedade, nas suas múltiplas forças, da centro-esquerda, à centro-direita, à academia, aos próprios juristas, aos próprios agentes do direito, etc., e aos parlamentares, à classe política, portanto, não deixar que isso aconteça, não deixar que isso paralise as agendas, que há esse risco de paralisar as agendas congressuais, não deixar que isso infantilize o debate e reduza as nuances necessárias no debate político, social e econômico, e nem que eles fiquem falando um com o outro e ignorando todo o restante da sociedade. Caberá a essas outras forças se fazer presentes no debate
apontando radicalismos de um lado e de outro e apontando simplificações grosseiras na análise política. Vitor. Josias. A partir de agora, todos os atos políticos vão ser observados pela ótica da polarização. Por isso nós estamos falando aqui de viagens que o Lula e o Bolsonaro falam ao Nordeste, embora essas viagens não tenham relação uma com a outra. O Bolsonaro já tinha programado isso e o Lula colocou essas coisas na agenda depois que o Supremo abriu a cela dele. Isso é muito ruim, que a gente enxergue tudo sob a ótica dessa polarização. É comum a gente ouvir reclamações sobre a judicialização da política. O que está ocorrendo no momento é um fenômeno inverso, é a politização da justiça. A política brasileira está vivendo os efeitos do fator STF. Há um ano, a Lava Jato pulsava, o Jair Bolsonaro se preparava para tomar posse como paladino da moralidade e o Lula era um presidiário sem muitas perspectivas. Isso tudo mudou. Hoje, a Força Tarefa de Curitiba é um fenômeno moribundo. O Bolsonaro faz acordos subterrâneos para blindar o Flávio, que é o seu filho 01, e o Lula está de volta aos palanques. Há digitais do Supremo em toda parte. O presidente da Corte, o Dias Toffoli, travou o processo contra o Flávio Bolsonaro. O plenário do Supremo desmonta o aparato anticorrupção. No ápice desse desmonte, a Suprema Corte acabou com a prisão na segunda instância, abrindo a cela do Lula. E ameaça anular a sentença do caso do Triplex, aí lavando a ficha suja dessa divindade do PT, que agora se mostra de novo sobre o palanque. Graças ao fator STF, o Brasil revive prematuramente o flagelo da polarização. Lula e o Bolsonaro viraram cabos eleitorais um do outro. Os dois lados manipulam o radicalismo. O Lula e os seus devotos jogam com a ameaça de incêndio e o Bolsonaro e os seus súditos esgrimem a carta da repressão. Juntos, esses elementos dão à política nacional a aparência de uma guerra de facções rivais. Essa beligerância interessa a muita gente, menos aos brasileiros. Ainda estão sobre a mesa a economia em estado letárgico e um desemprego astronômico. O Lula é parte do problema, 100% parte do problema. E voltou à cena antes que o Bolsonaro conseguisse demonstrar que pode ser a solução que 57 milhões de eleitores imaginaram quando votaram nele em 2018. O cenário pede moderação, mas não há na cena política brasileira quem se habilite e quem tenha condições de fornecer esse tipo de matéria-prima. Infelizmente, é o que está acontecendo.